Valeu. Vai dar uns 30 minutos aí. 10. Fala pessoal aqui do meu canal, tudo bem com vocês? E aí Brasil, e aí galera? Hoje o vídeo tá um pouquinho diferente, porque nós estamos aqui ó, nos bastidores de um evento que tá acontecendo da Iveco, que é a Convenção de Vendas 2025. Só que a gente não veio aqui só pra passear não, tá bom Brasil? Porque eu já peguei ali ó, bem ali na hora do café, o seu Adelino. Seu Adelino, eu falei, seu Adelino, socorro, pelo amor de Deus, eu sei que o senhor tem bastante caminhão aí, ó, eu preciso conversar com o senhor. Eu tô ficando louca. Eu comecei agora, eu já tô ficando doida. E ele com essa paz aí, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Ou tem alguma coisa muito certa. Passa a senha. E aí, nós estamos conhecendo então hoje seu Adelino, apresento pra vocês seu Adelino, que é o proprietário, né, porque é uma grande família, vocês vão conhecer agora a história da Botuverá Transportes, que é gigantesca e já adianto pra vocês que tem fazenda envolvida aí no meio. O Mitch Muriçoca, que vocês não devem conhecer, né? Mentira! Pouquinho. E a Sônia, que é a estrela do evento, tá? Cheguei aqui, o pessoal nem falou oi pra mim direito, já vieram falando, você tem que conhecer a Sônia. Eu falei, quem é a Sônia, gente? Pelo amor de Deus. Eu não conheço a Sônia, mas agora estamos conhecendo a Sônia, que é a motorista da Botuverá Transporte, que está sendo honrada aqui nesse evento. É isso aí, ó. O dono e a motorista vieram aqui e estão dividindo a experiência deles com a gente, né, Sônia? Fala um oi pra galera. Com certeza. Oi, galera, tudo bom? E aí a gente vai motivar vocês, primeiro a gente, porque a gente já extraiu aqui muito deles, vai ficar caro, mas tudo bem, a Iveco paga. E aí a gente vai motivar vocês agora sobre como começar igual eu e o Mitch e terminar igual o seu Adelino, porque seu Adelino é sucesso. Bora! Rapaziada, consultoria de graça, todo mundo gosta. E tenho certeza que nesse vídeo vocês vão aprender muita coisa. Pelo menos a gente já aprendeu bastante ali fora, né, Sueli? Eu já tô motivada, galera. Motivada, inspirada e olha... É isso que faz a gente ficar cada vez mais encantado com esse trabalho. Porque o dia a dia dá uma cansada, mas aí quando você encontra pessoas assim, você fala, não, eu tô no caminho certo. Pra quem não sabe, ele é um frutista que tem fazenda, que tem um bocado de ocupação durante o dia, né? Com certeza. E ele contou um pouco da história, a gente ficou assim, ó, de olho brilhando, olhando e vendo qual que é a trajetória. Hoje, a empresa do senhor conta com quantos caminhões na frota? 320 caminhões. 320 caminhões. E são 900 funcionários, galera. Pensa quantas famílias, no mínimo 900, mas isso é multiplicado, a gente sabe, né? A empresa hoje não sustenta e não faz rodar, né, no Brasil e constrói essa história aí há 50 anos. Vocês imaginam o que é uma empresa que tem 50 anos? E aí a gente ter o prazer e a honra de ouvir falar sobre a história, como que começou e como que isso evoluiu. E aí o Adelino vai contar pra gente como que começou essa a história da Botuverá Transportes. Como foi a visão lá atrás? Na verdade, nós somos do interior de Santa Catarina, né? O nome Botuverá, né? É a cidade onde nós nascemos. Nós somos em 5 irmãos, sócios da empresa. Nos anos 80, nós começamos em 1975, né? Por isso dos 50 anos esse ano. Nos anos 80, os caminhões, nós já tínhamos alguns caminhões, o meu irmão, o segundo da família, começou a fazer umas viagens no Mato Grosso, e o Mato Grosso estava começando a agricultura. Só uma dúvida, nesse meio do caminho, que caminhão que é? Tinha 110 e 111, Scania. E demorava para chegar lá? Não. Maçarico? Não, já era turbinado. Andava bem porque não tinha muito trânsito. E a hora que você saía de São Paulo e entrava no Mato Grosso do Sul, e no Mato Grosso não tinha ninguém, né? Então a viagem rendia. E tinha posto pra dormir naquela época, tudo? Tinha. Eu vou dizer que tinha até mais do que hoje. É mesmo? É. Era mais fácil de achar lugar? Era mais fácil. Eu acho que o pessoal também era mais unido, não era não? Com certeza. Era bem... Seguro. Era diferente. Seguro. O Mato Grosso do Sul na época não era muito seguro por causa do Paraguai. A divisa aberta lá, né? Exatamente. Teve um período ali com o Paraguai ali que tinha... era problema. Nós tivemos, inclusive, 3 caminhões nossos que foi parar no Paraguai. O senhor tá roubado. brincando. Conseguiu recuperar? Não, Não, nunca mais. Nunca mais. Mas o senhor viajou muitos anos também? Não, eu não. Só administração? Eu viajei muito pouco, tá? Quem viajou foram os 3 mais velhos, depois eu e um mais novo, e esse também nunca viajou. E aí começou, na verdade, a empresa, o primeiro CNPJ que a gente tem até hoje. É o mesmo? É o mesmo.
Parabéns. Tá? Porque, ó, hoje em dia é normal você ver uma empresa, fica 5 anos, troca CNPJ. Fica Não, 5 anos, é. troca CNPJ. O transporte- Esse CNPJ é Transportadora Bissone Limitada, que é o nosso sobrenome. Tá? E aí depois, em 85, a gente fez a Transportes Botuverá. E temos ela até hoje também. Aí o meu irmão mais velho, ele comprou o segundo caminhão e ele precisava criar uma empresa e ele criou a empresa. E aí ele colocou, na época, para você ter alguma coisa de assistência médica, você tinha que ser ou empregado ou ter alguma empresa, né? Não é o SUS de hoje aí que é porta aberta, né? E aí o meu irmão, então, colocou a minha mãe como sócia dele, no papel lá, tá? Aí os outros dois já viajavam também, e eles se encontraram lá em Realeza, Minas. 2 iam para o Nordeste e um ia para o Sul. Se encontraram lá e lá no Trevo resolveram fazer a sociedade. Na estrada. Na estrada. Na estrada. Isso. E aí quando eles chegaram, tá bem, bom, de nossa parte tá tudo certo, mas nós temos que falar com o pai e a mãe, né? Mesmo que era deles, tá? E coisa, mas coisa de italiano, né? Minha mãe Hierarquia. mandava em tudo, né? E aí quando eles chegaram, aí o pai disse, não, vocês podem tocar e coisa, só vou pedir uma coisa para vocês. Eu quero que vocês paguem o estudo do Adelino e do Nico. Eram os mais novos. Que eram os mais novos. Eles queriam que a gente fizesse faculdade. E eles não tinham faculdade, o irmão mais velho? Não tinham. Tinham, os 2 primeiros fizeram até 8ª série, 10º, uns 8 anos de estudo. E o terceiro é contador. Eu me formei em administração de empresas, estudava em Blumenau. Assim foi feito, eles foram e pagaram. Exatamente. E na época vocês carregavam carga de vocês mesmo? O que vocês carregavam na época? Nós carregávamos, na época da safra de grãos, puxava soja no Paraná, para Paranaguá, região de Cascavel. Tá? Tem até hoje. E nós sempre tínhamos também, o meu pai era funcionário das Cruz. De Rio Negrinho, não é Rio Negrinho? Não, era em Brusque, tinha em Brusque, Blumenau, Rio Negro tinha também. E ele sempre comprava um caminhão pequeno e no final de ano, quando tinha o fumo, para puxar da colônia, né, do interior, para Souza Cruz e levar o adubo para esse pessoal. E esse caminhão a gente mantinha conforme ia. Eu fui o último que fiz isso, aí negociava telha, tijolo, lenha, puxava mudança. Sempre trabalhando. Trabalhava de dia, à noite pegava o ônibus e ia para o Blumenau fazer a faculdade. Olha só. Tá? Você faz isso hoje? Você faz isso hoje? Trabalha de dia e pega a faculdade de noite? Levanta desse sofá, fazendo favor. Pode continuar, seu E aí, sábado, domingo, feriado, não tinha, né? Tinha o serviço, tem que trabalhar. O que fez decidir vocês sair dali de Santa Catarina e ir para um estado que estava em começo ainda, em processo de crescimento? Então, a gente puxava muito soja para Ceval, hoje Bung, ali em Gaspar, né? E eles compraram uma filial em Rondonópolis. E aí eles convidaram vocês. Convidaram nós para ir trabalhar lá. Ou seja, inclusive, parceria. Pode falar. Inclusive até financiaram 2 ou 3 caminhões para nós e para lá. Oportunidade. Pra quem acha que a gente ganhou os caminhões, o nosso também é financiado, tá bom, Brasil? Eu não sei se você pagou o seu aviso, o meu é financiado. Então é oportunidade. Oportunidade. Não é que a gente tem exclusividade, vantagem, é oportunidade. E seu Adelino pegou e a gente também. E sempre vai aparecer. Às vezes não igual a dele, não igual a nossa, mas de uma maneira diferente. Todo mundo vai aparecer uma oportunidade às vezes, e você às vezes vai ficar ou com medo de encarar um Rondonópolis da vida, ou arriscar e dar certo. A oportunidade você só pega se você estiver trabalhando. Se estiver em casa, você não pega. Exatamente. E aí, os caminhões foram trabalhar lá. Na época eu ainda estava na faculdade. E nós tivemos uma sociedade numa indústria de toalhas em Santa Catarina. Aí nós vendemos a participação. Aí a hora que eu terminei a faculdade... Não era com o velho da van, não? Com o velho... Não, tem uma história com ele também. Vou dar um parênteses aqui. Não acredito. Com o Luciano... É da região, né? Ele é 2 anos mais novo do que eu. Nós íamos no ônibus junto para a faculdade. Não acredito. Sim, é verdade. Mas não é de se duvidar, não. Não é de se duvidar, ué. Eu falo com ele. Não é de se duvidar. Não é de se duvidar. Não, são da mesma região, tudo da... São fazedores. E aí os caminhões trabalhavam lá na safra, né? E aí, em 84, eu já fiquei lá morando num posto de combustível, num quartinho lá, tá?
chovia, molhava tudo. Mas não falo isso como reclamação, Não. não, pelo contrário. Vai que dá saudade Como a cada luta. mãe, dá, não dá? Dava. E aí a gente fez uma parceria com o pessoal da Fazenda Garça Branca. Hoje a Fazenda Girassol, Sementes Petrovina, Tropical, virou um monte de um conglomerado muito grande. E a gente trabalhava no período da safra com eles, tá? Não era que nem é hoje que tem serviço o ano inteiro. Aí depois, quando acabava aquilo, os grãos, o soja, que a gente puxava a Ponta Grossa normalmente, Paranaguá, nós puxava arroz para o Nordeste. Nunca Ah, parado. Nunca. Só Tem que uma trabalhar. dúvida, eles foram lá no quartinho bater na porta e oferecer oportunidade pro senhor, ou o senhor foi lá na porta da fazenda bater e pedir oportunidade? Eu fui lá na porta deles bater e pegar a oportunidade. Então, assim, era um pessoal de Carazinho e a gente se identificou que eles eram um pessoal que tinham mais ou menos a mesma índole que a gente. Aí, Pessoal sério, trabalhador, atrai. coisa. Atrai. Vamos trabalhar com esse pessoal, porque era muito difícil o Mato Grosso. Estava iniciando. Então, tinha ano que em Rondonópolis não tinha onde consertar um Scania. meu Deus. Nem Quando- estrada tinha. As estradas Tinha, eram- não, já era asfalto, as principais já eram asfalto. E Não tinha recurso. mas o 112, quando veio o primeiro 112, nós tínhamos 112 quadrado, tá? Puxava também de Rondonópolis para Uberlândia. Certo, Tá? lembro. O pessoal não sabia olhar o óleo do caminhão, ninguém via um caminhão daquele. Então, assim, eram as dificuldades da época, né? E na época, para tomar crédito, para você poder crescer, era mais fácil hoje? Como é que era aquela... Para você poder... Ou como é que você foi para poder comprar mais caminhão e ir aumentando a frota? Na época, a gente financiava em Brusque os caminhões. Tá? Normalmente era num banco em Brusque. Porque lá no Mato Grosso, a gente tinha o crédito, mas eles queriam taxa de juros mais cara. Ah, em Santa Catarina Era era mais barato. Era mais barato. E aí o que o senhor tava falando pra nós ali fora, o senhor aprendeu o quê? administração. Olhar, Fazer conta. fazer conta. Tem que fazer conta. E aí, até que chegou uma época que o mesmo banco que estava lá, estava em Santa Catarina, por que não faz aqui? A gente acabava movimento. Aí terminou isso. Hoje, no porte que a gente tem, e por causa do agro, a gente negocia. A gente negocia com bancos internacionais, a gente negocia com cooperativas internacionais para a parte do agro, né? Aí os caminhões normalmente ficam os bancos. Eu gosto de fazer muito com os bancos das montadoras. Ah, é Ah. melhor. Eu não vou dizer que é melhor, eles têm um pouquinho mais de expertise do que os outros, né? Mas entra na briga. Ou se não tiver taxa, faz com o outro. E quando que surgiu a ideia também? Porque hoje vocês mexem... Começou com transporte. Isso. E quando que surgiu a ideia de começar a comprar fazenda e montar uma holding mais estruturada? Um dos irmãos, que é o Vilimar, que é o segundo, ele disse, como a nossa origem era sitiante lá em Botuverá, né? Carpila, né? Tinha que trabalhar na roça. Então tava no sangue da gente isso. E aí, Ele entendia do negócio. entendia. Aí ele disse, eu tenho vontade de comprar uma fazendinha e criar gado. Tá bom, vamos olhar. Aí compramos 300 hectares, era um pedacinho mesmo. Aí compramos mais um pedacinho, fizemos uma fazendinha de 600 hectares. 300 hectares, um pedacinho. Um pedacinho. Mas Oi, tudo bom? Mas E eu no meu Lá terreno, pro 12 por 30. Ele postou um vídeo achando o máximo o terreninho. Eu faceiro na vida do meu terreno, 12 por 30. depende de onde vale mais do que a fazenda. É verdade. Se for lá em Camboriú, na beira Ah, do coisa, é, vale vale mais do que a mais. fazenda. É isso. E Vocês sempre aí... se apoiaram ou teve briga também? Não, sempre se apoia. Sempre. Isso É de dentro de casa, né? de dentro de casa. Sempre chegaram a um acordo antes de qualquer decisão. Até hoje as nossas decisões são colegiadas. É? Até hoje nós nunca Mas isso é tivemos criação. votação. Isso é criação. Isso é criação. Criação. Tá? Eu sou um dos mais novos, mas as decisões... Todos têm que participar. Não era assim. Eles viajavam e eu tocava os negócios. Claro que a gente conversava toda hora, né? No início menos, porque não tinha comunicação. E depois com as fazendas, esse que foi cuidar das fazendas, eu sempre ia nas fazendas fazer o pagamento, quando ia vacinar gado, os eventos principais na fazenda eu ia lá também, né? E a gente sempre planejava o que fazer. E aí, se você planejou, sobrava para mim executar, comprar as coisas, trocar, fazer os E negócios. pelo que o senhor estava falando pra gente ali, a clareza e a sinceridade sempre foi primordial. Pilares. Sim. Tratar todos iguais, tá? Então, com transparência, tá?
que isso dá confiança, É. né? Para seguir em frente, né? E até hoje é isso. As nossas decisões hoje, né? Já está a segunda geração à frente, tá? As decisões deles hoje são colegiadas. Sempre. Estamos É tradição. fazendo exercício para as decisões serem colegiadas. E assim, eu sei que o senhor tem muito pra falar pra gente da história ainda, mas lá atrás, o senhor imaginava que um dia o senhor contrataria uma motorista mulher ou não? Eu não vou dizer que eu não imaginaria, porque não tinha na época. Não tinha. Não né? tinha. Mas quando apareceu, porque lá em Brusque, nas indústrias, as mulheres já trabalhavam muito em lugares que era de homens, tá? E aquilo sempre teve presente, né? Disse, o dia que der, eu vou contratar. Como nós temos mulheres trabalhando nas fazendas, nas máquinas nas fazendas. Isso já teve primeiro nas fazendas do que em caminhão. Primeiro nas fazendas. Uhum. Colheitadeira, essas Colheitadeira, trator. Ela foi a primeira motorista feminina? Não tem aquela uma que morreu de acidente. Eu não cheguei a conhecer, não. Eu tinha 4 meses que ela tinha falecido. Mas então você foi uma das primeiras. Eu fui, eu acho que a segunda. Eu acho que foi. Me fugiu o nome dela. É mais fácil lidar com mulher ou com homem de motorista? Eu não Coloquei numa saia justa. Não. Ele nem saia Tem justa. saia justa. Eu sempre gostei de trabalhar com mulheres. Sim. Principalmente onde é um setor só homens, você colocar uma mulher, tá? O ambiente fica melhor. Eu sempre falei isso. Mas eu vou dizer, um ambiente só de homens é melhor do que se lidar do que um ambiente só de mulheres. Eu sempre falei isso. Homem é mais fácil de lidar, né? Então é sempre bom fazer o que o senhor fez mesmo, motorista homem, a mulher ali, tem que ter um jogo. Sempre colocar. Na verdade, tem que colocar as pessoas que têm habilidade naquele lugar, não importa o que seja. E aí a gente entra no assunto legal que é a equidade. Porque a gente não quer igualdade, né? Né, Sônia? Com Traduz certeza. isso aí pra mim. Equidade. Que é equidade. Equidade, Traduz pra o mim. senhor sabe muito bem. É quando a empresa dá a condição pra mulher mesmo ser motorista mulher. Não ela ser uma motorista igual aos homens. Mas ele dá a condição pra ela ser eu a motorista agradeço, mulher. né? Porque você vê, na época eu tinha 47 anos, né? Ninguém dava emprego. Botuverá foi a primeira empresa que abriu as portas pra mim. Eu agradeço a Deus. Hoje eu tenho 57 anos com muito orgulho, com 3 pontos de safena, 2 angioplastias, um derrame em cima. E tô na luta. E eu não quer sair da firma. Você tinha experiência quando você foi trabalhar? Jamais. Não? Não. O que você fazia? Ele deu a antes? primeira oportunidade. Soldadora de radiador. Soldadora? Já é alguma coisa, né? E daí Já você falou, olha quero assim, ser caminhoneira Não, daí eu separei e fui atrás de tirar a habilitação. E ninguém deu oportunidade. Quando eu cheguei na Botuverá, na época era o Anilson. Sim. A primeira coisa que ele fez, você vai trabalhar 20 dias de graça. Cara, aquilo lá foi o meu maior presente do mundo. Com muito orgulho, foi trabalho de graça. Passando necessidade. O gestor já pensou, se furar radiador, ela conserta. Uai. E assim, é igual minha mãe falou também. Minha mãe também falou isso. Você queria tanto que essa empresa falasse pra você pagar, pra você trabalhar, você pagava. E eu pagava mesmo. Mas eu queria muito também. Era meu sonho. Muita gente... O senhor teve que mudar alguma coisa na empresa pra ter uma funcionária mulher? A sua empresa já tinha estrutura? Não, nós temos. Já tinha estrutura, Já. né? Tem várias funcionárias mulheres lá. Tem. E num caminhão graneleiro, tem que tirar a lona, tá? Não é fácil, Não. tá? E ela prefere esse, né? Nós temos tanque, que é mais simples pra operar. E ela já não quer. Eu não quero. Então, assim, é isso mesmo, é colocar cada um No seu lugar, no lugar que a pessoa nasceu pra operar. E ela quer, e ela gosta e tem prazer. Um time de futebol tem 11 diferentes. Sim. Que se completam. Sim. Tá? E na profissão, no trabalho, é a mesma situação. Se você conseguir colocar cada um no lugar certo, que não é fácil, se você conseguir colocar cada um no lugar certo, você vai ter muito mais sucesso. Você vai chegar muito mais rápido lá na frente. A pessoa tá respondendo os WhatsApp da firma aí ou não? Tá bom. Depois de 40 caminhão, começa a ficar mais fácil, né? Que daí você começa a contratar gente pra escutar os problemas, não é? Eu sempre escuto isso. Agora tem gestor, o senhor pode ir pra Miami, né? Não, quando vai crescendo, você contrata as pessoas pra te ajudar a resolver problemas. A tocar o dia a dia, né? Então, tocar mesmo. A dar solução, né? A dar fluidez no serviço. O que o senhor tem pra dizer pra nós? Estamos começando início de vida. Não só pra nós, pra aquele cara que tá lá assistindo,
que tem o caminhãozinho, quer crescer, quer prosperar. Ou o que o senhor gostaria de ter ouvido? Ou então o que o senhor ouviu? Que talvez que mudou a marcou, tua... Não, assim, esqueça, tá? Um pouco esse pessimismo, esqueça um pouco o governo, esqueça um pouco a política, toque a sua vida, trabalhe, tá? Aproveite as oportunidades, tá? Hoje, saia fora desses juros exorbitantes que tem aí, tá? Às vezes é melhor esperar um pouquinho, que a oportunidade vai vir. E quando vem, pegue ela com firmeza, tá? Trabalhe, faça um esforço a mais, que você com certeza será recompensado. Isso é muito bom. Então seja o que você nasceu para ser de verdade. Tenha muita É fé isso em aí. Deus, né? Tem que ter fé. Com Se certeza. você não tiver fé, também você não chega a lugar nenhum. Não chega. Porque para ter essa positividade, só acreditando em Deus. Que tem Sim. dias e situações que a gente não consegue acreditar em mais nada na vida, né? Situações difíceis, que nem o senhor estava comentando com a gente, quando acontece um acidente com o motorista. Às vezes a gente pensa que é só um CNPJ, mas não é, gente. A empresa sente também. E coisas que eu escutei dele aqui fora antes da gente começar a gravar foi que ele falou assim, que ele tenta sempre se manter tranquilo, claro, objetivo nas coisas. Então assim, nunca deixou de dormir por causa de problemas, sempre foi dormir tranquilo, sabendo que de alguma maneira vai resolver, não vai? E problema vai aparecer o tempo todo, né? Sim, todo dia não precisa de procurar os problemas, mas aqueles que venham, não jogue por debaixo do tapete. Resolva. Resolva enquanto ele é pequeno. Não deixa ficar grande. É verdade. Cara, esse eu E acho valeu que a pena pro senhor? Com certeza, só vale a pena. Tá? Com certeza. Isso é muito bom. E hoje, só pra gente falar mais descontraída aqui agora, por que a Sônia veio hoje? Ela veio porque Porque ela merece estar aqui, né, Sônia? E o caminhão dela? Tô brincando? Ela veio, tá faturando, não? ela veio hoje porque não tinha nenhum radiador pra soldar lá. Daí fala, "Então já Porque tá o caminhão dela tava ansiosa sem hoje." programação. Não, na verdade veio o Fraga, que é tá aqui na área comercial da Iveco. Ele estudou com o meu sobrinho Vicente, fizeram faculdade junto, em Ah, o Florianópolis. E aí ele convidou o Vicente para vir, né? Só para dar um testemunho aqui hoje. E aí o Vicente, não quer ir, porque eu falo isso para eles. Quando é para ir passear, chama eu. Quando é para trabalhar, é vocês. É o Vicente. Aí eu falei para Júlia, né? Uhum. Júlia, tinham falado uma vez lá em Belo Horizonte que queriam fazer alguma coisa com a nossa motorista, porque eu comprei um caminhão rosa para dar para ela, tá? Exclusivo. E não aconteceu esse negócio. Aí O senhor não esqueceu. Não, lógico que não. E o senhor tendo hoje 300 motoristas, o senhor não esqueceu. Não, lógico que não vou esquecer dela, não. A taxa de juros tava cara pra esquecer desse caminhão. Mas comprou. Viu, vocês que são motoristas aí, ó, estão achando que ele esqueceu. Ele não esqueceu não, tá? Nem das multas que vocês tomaram, nem do que ele prometeu pra vocês. Nem das noites você deixou ele sem dormir, mas ele não ficou sem Aquela vez que vocês chegaram atrasado no cliente, mas ele não esqueceu o que ele prometeu também, tá bom? dormir. E como é trabalhar na Botuverá Transportes? Pode falar a verdade, Olha, amiga, a gente vai te seja defender. sincera. Eu sou sincera e Editor, eu falo o que eu presta atenção falo. pra cortar aí agora. Mentira. Não menti não. O que eu falo sempre é real e eu nunca levei mentira, porque eu não gosto de mentira. Eu agradeço muito a Deus e agradeço muito meus patrão. É um orgulho, cara, trabalhar com a Botuverá. Com o grupo Botuverá faz... E é gostoso a gente ser honrado, né? A gente é honrado aqui hoje na Iveco. Vocês sabem o que a Iveco fez pra gente? Acho que vocês não sabem, né? Mas o pessoal sabe. A gente foi buscar os nossos SUAs lá na fábrica, eles levaram a nossa família escondida. Pra na hora que abrisse verdade, a cortina assim, do SUA, eles saíssem de dentro. Então eles honraram nossa família. Com certeza. Isso pra nós não tem preço. E outra, isso foi uma parte do que eles já Uma fizeram. parte. Se somar tudo que já fizeram, hoje nossa vida mudou da água pro vinho, foi justamente por causa da Sim. Iveco. Então eu sou muito grato por tudo que eles já fizeram. E acredito que é o que você sente também. Não porque tá na frente do seu patrão, Não. mas é porque é gratidão mesmo, oportunidades que Deus dá. Eu falo sempre no carregamento que pra todo mundo que tá lá, e eu não tenho vergonha, eu falo que eu não sou puxa-saco da Botuverá, mas eu tenho orgulho de ser um pilarzinho, É isso aí. sabe, da Botuverá, porque é uma empresa honrada, todo lugar que nós vai, ninguém falou assim que a Botuverá largou de pagar algum posto. Num lugar que nós vai, nós tem carta branca. Isso é Isso é maravilhoso, um né? orgulho. Lembra quando você fez um áudiozinho pro Adriano? Sim, Lembra? lembro.
ela tinha vergonha de falar para todo mundo, tá? E depois ela fez um áudio pro Adriano, que é o meu filho, que é era o gestor dela na época. E aí, agradecendo que ela tinha comprado a casa. Isso. Tá? Ah, você conseguiu comprar uma casa? E aí, o Adriano disse, ó, ela pediu para não mostrar para ninguém, ele só mostrou pros tios, para mim e pros tios, né? Ó, e vocês não mostrem pros outros. E assim... E é importante para a gente também, como empregador, ouvir isso também. Será que a gente está fazendo aquilo certo? Né? Será que tá valendo, né? Tudo que eu tô fazendo? Exato. Porque o sacrifício maior é de quem teve a iniciativa. Porque daí quando vocês vêm depois, eles estão aqui para dar o suporte. Sim. Eles estão aqui para fazer acontecer. E aí vocês que vêm, a gente que vem, não é vocês, a gente também tá nessa linha de frente da estrada. A gente tem que ter também essa noção de que a gente está sendo valorizado e está conquistando naquele lugar. É o que eu sempre falo, se não dá para mim, eu saio. E tá tudo certo. É isso aí. A empresa continua sendo empresa, eu continuo sendo profissional. Né? Mas quando dá, é a coisa mais gostosa do mundo. E daí você sente que você é pertencente àquele lugar e que o que você faz prospera. Teu dinheiro prospera e não é só questão financeira. Tua vida prospera, a tua família prospera e a tua próxima geração prospera. Isso é muito importante. Né? E eu sempre agradeci também meus patrões, né, quando eu era funcionária. Hoje eu agradeço mais ainda quem me dá a oportunidade, porque hoje é mais responsabilidade ainda. Quem compra um caminhão achando que vai trabalhar menos tá enganado. A gente trabalha mais, eu particularmente estou sofrendo mais, mas cada vez que eu olho para aquele caminhão, é uma emoção diferente que eu sinto. Eu não ia falar nada, mas tá até magrinha, coitadinha. Ela era... Mas não como, não durmo, nem faço mais nada na vida, mas eu tô feliz. Caminhão, tá ficando até magra. As olheiras. Não é que a gente cuida da saúde também, né? A gente acaba olhando de outra forma a vida, quando você tem responsabilidade sobre outras pessoas. Né? Sim. Do nada, hoje eu emprego um funcionário que tem... O meu motorista lá tem 5 filhos. Isso. Amanhã acontece alguma coisa comigo, ele tá na rua e todo mundo tá na... E aí? Então a gente tem que ter responsabilidade sobre isso. E eu imagino o peso da responsabilidade que o senhor sente. Hoje o senhor também já tá... Né, graças a Deus, no momento que o senhor pode descansar, dizemos assim, né? Mas a luta maior foi de vocês, dos irmãos. E a gente tem que honrar também essa luta deles. Né? Assim é um como, exemplo, né? Que a gente pega como exemplo. Né? Assim como a gente honra nossos pais, os nossos pais que trabalharam e batalharam muito para criar a gente. E hoje, a gente tá aqui também é honrar eles. Então, né? Igual ele tava falando do áudio que eu mandei pro Adriano. Sim. Ele sabe, eu não tenho vergonha de falar. Eu cheguei dentro de Rondonópolis passando fome. Eu dormi no piso. Não tenho vergonha de falar. E hoje eu agradeço a Deus e eu vou Botuverá. Por quê? O Adriano chegou em mim e falou bem assim, Soninha, quando for daqui 1 ano, você vai estar com o carro na mão. Eu falei, não, eu não quero carro. O meu objetivo é uma casa. E hoje Deus me iluminou com uma casa e um carro. E todo dia que eu chego em casa, eu joelho na minha casa. E eu agradeço a Deus. Fruto do seu trabalho. E a empresa que abriu as portas pra mim, acreditou em mim. E o mais importante pra gente que é mulher, e eu sei que a senhora deve sentir isso também, a senhora, você, né, deve sentir isso também, é um lugar que a gente é respeitado. Então, é só do seu trabalho mesmo. Não é nada mais e nada menos. É fruto do trabalho da empresa que te respeita. E do patrão, do gestor que respeita isso, a mulher. Quando você falou em equidade, né, Soninha? Nós lá na Botuverá, tá? Se tem uma coisa que me deixa que me tira eu do sério, quando vem os mimizentos. Na Botuverá não tem nada disso. Mimizento? Não, você é tratado como pessoa. Tá? Não importa se é homem, se é mulher, se é gordo, magro, preto, branco, isso não tem a sua orientação sexual. Não temos isso. Tá? Nós somos uma empresa. A empresa precisa do funcionário, do trabalho do funcionário, tá? E ele recebe o salário dele por aquele trabalho. Não é favor, não é amizade, não é doação, não é nada disso. É trabalho e pagamento. E com respeito. Com respeito. Com respeito. Pra gente que é mulher, isso vale muito. E o mais lindo que eu acho, assim, da parte dos meus patrão, é que eu não tô mentindo, ele tá aqui pra dizer se eu tô mentindo. Se tiver um cachorro ali, ele dá um bom dia, ele cumprimenta todo mundo por igual. Ele não nunca desfizer de ninguém. Eu tô 11 anos, eu nunca vi um dos meus patrão virar as costas para nenhum funcionário. Isso é a essência. Isso é o orgulho. É o legado que vem de pai e mãe, tá?
e que a gente está transferindo para a segunda geração e para o grupo de gestores. Hoje, com 900 pessoas, tem muita gente à frente, tá? E a cultura é forte, tá? Então, nós estávamos até comentando, às vezes, né, alguém que chega e não se encaixa nessa cultura, na cultura da Botuverá, ele mesmo vai embora. Ele mesmo vai embora. Ele mesmo vai embora. Pra gente ver o quanto que é importante o que a gente passa. Eu não tenho filho, mas o Mitch tem, né? A senhora também tem? Tenho. O quanto é importante aquilo que a gente passa pras crianças e pros filhos e o que a gente recebeu também. Isso cria, olha, o império que eles criaram, os Irmãos Unidos, através da fortaleza que foi a criação dos pais deles. Nosso lema é: desde 1975, acreditando na força do trabalho. Ó. Isso é forte. Parabéns. Agora a gente tem um filho trabalhando lá também. Tá brincando. Eu tenho um filho que trabalha junto com nós, né? Graças a Deus. Por isso que eu falo que a Botuverá, ela não mede esforço, não. Porque tem um parente não entra. Tem mais funcionário que tem 2 filhos lá trabalhando, né? O menino lá, como que é o nome dele? Eu esqueço o nome dele, o Saruê. Tem 2 filhos trabalhando, tem um monte de funcionário que tem Amanda, filho. E o outro Família? Um é o Igor, né? E o outro é o Paulo, né? Uhum. Então, que trabalha lá. Então, a gente agradece muito a Botuverá pela oportunidade, porque eles honram primeiro a família, né? E todo dia de sexta-feira... É o que a gente fala todo dia. Nós temos várias pessoas se aposentando, começaram lá e se aposentam lá. E tem gente que aposentou e continua trabalhando. Não quer sair, o senhor tem que mandar a pessoa embora pra casa. Ela não quer, ela quer ficar lá. Não, é que tem uns... O Carlão é assim. Não, tem mais. Tem muito mais. Minha secretária está 20 anos comigo, 22. Nossa, o senhor não aguenta mais. ela Lídia, amiga. Ela já descansar, amiga. Vamos descansar. Ela já é aposentada. O dia que ela veio falar que ela, me aposentei, mas eu queria uma coisa, o quê? Eu quero continuar trabalhando. Você só vai sair daqui quando eu sair, senão você fica aqui. E é capaz de arrumar um serviço para trabalhar depois, outra coisa junto? Não, nós queremos ela que ela fique, não, para ficar um pouco menos. O dia que ela disser que não aguenta mais ficar lá o tempo inteiro, para ela ficar secretariando o Conselho de Família e o Conselho de Administração. Olha lá. Que aí Lídia, temos planos para você. Que legal. Então assim, encerramos, Suelen? Só nas câmeras, né? Porque nós vamos ficar aqui com o senhor. Nós vamos aqui, ó. Eu tô aqui pertinho dele, sugando aqui nós toda a experiência. Nós vamos, produção, por favor, anota o endereço aqui, o telefone, por favor. Mas aqui conseguimos passar um pouco da experiência, tanto dele quanto dela, de vida, experiência que vai agregar muito para nossas vidas, e tenho certeza que você que teve a paciência de assistir todo esse tempo aí, vai levar muita coisa produtiva junto com você, né, Sueli? E faça isso, ao invés de ficar na rodinha de motorista lá falando mal da tua esposa, do teu patrão. Vai conversar com quem vai passar pra você algo que vai transformar a tua vida, né? E eu falo com propriedade porque eu sou motorista, eu sei como é que funciona. Infelizmente, a gente tá insatisfeito, triste, chateado que o trânsito estressa, acaba perdendo tempo com aquilo que não edifica, ao invés de ter uma conversa que edifica e muda a tua história, a tua vida. Não é em sentido de crítica, mas em sentido que a gente faz todo dia. Porque eu com o Mitch também podia estar lá fora chorando nossas mágoas. Mas a gente fez o quê? Catou teu Adelino, seu Adelino, vem cá, seu Adelino. Vamos captar a experiência. Vem cá, seu Adelino, vem cá. O senhor não veio aqui à toa não, seu Adelino. O senhor precisa passar pra gente. É o que eu falei pra vocês no começo, a Iveco vai pagar, né? Em vinho. A Iveco vai pagar em vinho pro senhor, vai pagar pra você também em vinho, esse período aqui, essa conexão. Que isso aqui, esses conhecimentos, tudo é pago, é mentoria. Falaram pra mim, você vai ter mentoria? Eu falei, boa, aqui ó, tô com o mentor aqui ó, já peguei a senha com ele aqui, ele já falou, ó, faz assim, faz assado, que vai dar certo. E vai dar certo, já deu, na verdade. E quem quiser saber mais sobre a Botuverá, como é que faz, Suelen? Entra no canal do YouTube da Iveco, porque tem um vídeo lá falando com o Adriano, que é, filho do seu Adelino. Que filho não mente, né, gente? Vai falar a verdade, se tudo que ele falou que é verdade ou não. Vamos lá, Botuverá. Isso. 50 anos de tradição e muito trabalho. Olha! Segue a Botuverá aí, galera! Arrasou! Botuverá!